escritos já nasciam pensando no livro? Como foi isso? Se essa pergunta fosse feita há uns 6 anos atrás, eu nem cogitava lançar um livro por achar difícil mesmo, assim. Eu acho que lançar disco já é muito difícil, imagina lançar livros. Era um mercado assim que eu realmente não conhecia, que eu não fazia parte, embora eu tivesse, sei lá, escrevendo sempre. Eu acho que eu faço parte já de uma geração que não precisou ter um livro para escrever, né? Eu acho que desde o colégio, quando a gente escrevia lá, aquela coisa de colegial mesmo, escrever no caderno e ficar mostrando para as pessoas, até concurso de poesia também nessa fase de colégio, eu sempre participava, sempre gostava de fazer. Mas com a internet mesmo, foi quando se popularizou essa coisa de todo mundo ser um produtor de conteúdo, e seja qual for esse conteúdo. Eu sempre escrevia na plataforma da vez, era o Fotolog antes, tipo assim, já tive alguns blogs por aí, e sempre escrevendo coisas da minha vida, assim, que pelas pessoas já se identificarem com a banda, elas se identificavam por tabela com aqueles textos, uns mais, outros menos. E esse segundo livro surgiu de uma necessidade de, quando eu comecei a ver que até o Fotolog não é para sempre, né? O Fotolog estava deletando as paradas, o próprio Orkut, né, que começou a deletar. Então, tipo assim, a gente fica nessa de botar as coisas na internet e achar que vai ficar para sempre. Tipo assim, imagina o desespero que seria na vida de qualquer uma das pessoas aqui se a galera, abre lá o Facebook e dá tipo 404 not found. Acabou o Facebook, galera. Tua vida, teus contatos, teus amigos, tu ia se sentir como se tu tivesse sido jogado num planeta, assim, porque a gente coloca muitas coisas lá e acha que os caras vão deixar lá pra gente, né? E aí eu comecei, não, tem que fazer uns livros, mano, porque eu na minha casa tenho um livro que era da minha avó, entendeu? Então o livro tem essa coisa física muito eterna, assim. E com a música tem a mesma coisa, né? A gente faz música, eu sempre botei muita música, tipo, desde o MySpace, botava assim, mas hoje em dia essa música ela não tá num disco, ela pode sumir, assim. Tipo, a gente tem a ilusão de que tá tudo no Spotify, tá tudo no YouTube, mas tem coisas que não estão lá. Eu fico desesperado quando eu procuro um negócio e eu vejo que ele não tá na internet. Inclusive é meio legal até uma coisa não estar na internet, mas a gente basicamente tem tudo na internet. Só que o lance do livro surgiu para tirar da internet as coisas que eu achava que mereciam, né? Então rolou uma grande revisão assim de tudo que eu tinha já publicado, e também a necessidade de fazer textos novos, porque tinham textos ali que eram de 2006, 2007, e também repassar por cima de todos esses textos, trazendo eles para uma linguagem do livro, assim, que é, um post normalmente na internet, tu escreve ele mega com pressa, desde ortografia, pontuação, a falta de tempo que tu tem para deixar a ideia nos trinks, assim. Então eu realmente revisei todos esses textos e escrevi mais vários outros textos que foram meio que ajudando a trazer esse livro para uma linguagem que eu queria, né? Porque também não é tipo publicar todos os textos que eu já publiquei por aí, porque tem textos de quanto é tipo, assim, eu procurei separar por assuntos. E esse livro ele tem os textos que falam sobre o mesmo assunto, assim, que seria um autodescobrimento meu, assim, quando eu fui entrando numa vida adulta, quando eu saí da minha casa e fui descobrindo as coisas da vida, desde as coisas mais bestas, assim, tipo um romance ou outro, até coisas mais sérias que foram acontecendo mais pra frente. E as pessoas que leem isso, às vezes estão passando por essa fase, ou já passaram, e acabam se identificando e percebendo que, putz, elas não estão sozinhas. E aí, enfim, aí o livro foi tomando forma, assim, quando eu fui vendo que tinha gente lendo, tu acaba escrevendo diferente, né? Isso às vezes pode até estragar um escritor ou até um músico. Tu saber que as pessoas têm uma expectativa sobre algo que tu está fazendo, isso pode arruinar teu trabalho, assim, mas eu procuro não arruinar meu trabalho. Mas esse saber que eu tenho uma responsabilidade. Esse já sendo o segundo livro, você já tem uma expectativa, você já sabe que o pessoal vai ler, né? O primeiro livro foi o dono da editora, que é um amigo meu do colégio. Ele tem essa editora dublinense, lança vários livros, e ele falou, tem que lançar um livro, mano, olha ali, a galera lê todos os negócios, tu fala, putz, que preguiça, não, porque eu sempre pensava num livrão, assim, e, sabe, tu põe o trabalho como se ele fosse uma coisa muito difícil, porque tu tem meio que tu não quer colocar aquilo como uma meta, assim, fica quase que uma autossabotagem, assim. Aí ele falou, não, escreve sobre uma coisa que você não precisa criar nada. Escreve sobre tu mesmo, escreve sobre as tuas músicas, sei lá, ele meio que me deu o briefing do livro, assim. Aí
Aí eu comecei devagarzinho, mandei uns capítulos pra ele, ele, tá, meu, é isso, agora faz uns 20 desses e vamos lançar. E teve uma puta de uma recepção que eu não esperava, assim, eu sabia que, pô, a banda tem vários fãs que vão atrás de tudo que a gente faz, mas tem uma recepção bem maior do que a gente achava, assim, isso foi o que me encorajou a fazer outro e que tá me encorajando ainda a cada vez lançar mais, assim, é um caminho novo que foi colocado na minha vida há alguns poucos anos atrás. Olha só, vou fazer uma pausa para falar o seguinte. A gente quer perguntas de vocês, mas para ser mais organizado, tem um papelzinho ali para vocês escreverem a pergunta e o nome de vocês e passarem para mim. Pode ser? Quem quiser fazer pergunta, é só levantar que eles levam para vocês. E, Lucas, você nesse livro, é legal que você fala sobre essa busca da permanência, da imortalidade, através do registro que você falou, que sair do Fotolog para o livro, você sente que o livro dura mais, você falou, e eu vi uma entrevista sua que você fala ter vontade de escrever um romance. Então, seria esse uma próxima etapa, já que o primeiro foi baseado nas letras, um caminho mais fácil. Esse já foi uma criação um pouco mais complexa de textos feitos para curtos, mas para serem lidos em livro. Você pensa nessa criação, nessa coisa mais difícil do que seria a próxima etapa de um livro, uma coisa mais complexa, um romance? Eu não sei nem se chega a ser mais difícil, mas de escrever uma história que está se passando com outras pessoas, isso também pode ser muito autobiográfico, mas é um tipo de escrita que realmente eu não pratico, assim, nenhum texto que eu já tenha feito, até mesmo nas músicas, assim, eu não fico falando da história de uma pessoa que eu estou vendo, normalmente é sobre mim, ou sobre alguma coisa da minha vida, ou sobre alguma coisa que eu quero dizer para as pessoas, mas não é aquela coisa, ele está lá, não sei o quê. Tem várias pessoas que fazem música assim, né? Tipo assim, olha lá, quem tá... tipo assim, tá falando que o cara que tá lá, eu falo normalmente do cara que tá aqui, ou com a pessoa que tá na minha frente. E tipo, no caso o romance, que conta uma história, no início, meio fim, que alguém vai lá fazer alguma coisa, enfrenta um desafio. Isso é uma área completamente nova, assim, é um negócio que eu já estou fazendo e que vai demorar muito para fazer ainda, assim, precisa de um tempo. E agora, nesse minuto, o foco é 100% as férias. Eu tô de férias. Na verdade, estou finalizando o disco da Fresno, acho que aquela coisinha assim, sabe, tá na pontinha já. E também já estou esquematizando essa história, que ela já existe. O disco da Fresno, que vai sair nos próximos dias, ele é a trilha sonora dessa história que as pessoas não conhecem ainda. A ideia é que o livro surja depois disso, no próximo ano, não sei, não prometo nada, mas a ideia é que seja essa parada seja agora, que aí é isso, eu tenho esse problema também, quando eu quero fazer uma coisa, eu nunca vou fazer isso da maneira normal, que as pessoas vão lá, tá, faz um livro, escreve isso sobre uma pessoa que fez isso e aquilo. Eu já não, eu tenho que fazer um disco que conta a história de um cara que não sei o quê, e aí depois tu faz uma peça de teatro, sei lá, e faz um filme em Hollywood, e aí lança um livro. Pra mim é um bagulho que é simples, que é fazer um livro, um negócio impossível, que é fazer todas essas coisas, mas o disco a gente já conseguiu fazer. E ele realmente não é um disco que conta esse tipo de história, do tipo, olha lá ele fazendo alguma coisa, mas ele tem um início, meio e fim, que talvez, enquanto as pessoas ainda não conhecem a história, vai ser só um disco da Fresno, que tem músicas que vai parecer que são músicas que estão soltas, mas quando existir o fio condutor, que é essa história deste rapaz, aí a galera vai ficar tipo, putz, agora o disco vai ganhar outro significado. Então a história é que o disco sai é essa. Uma coisa curiosa no seu livro Amores Impossíveis e Outras Perturbações Quânticas é que quando você fala de si mesmo na infância, no passado, você trata em terceira pessoa. Você trata como ele. Tem duas histórias que você trata. Ele era uma criança que desenhava, só faço. E você pensa nessa coisa também biográfica, de ter alguma história sua, alguma coisa que seja contando a sua vida? Eu vejo muito que a habilidade que a pessoa tem de contar a história não está no fato da história ser espetaculosa sozinho, né? Eu acho que a habilidade de contar a história justamente se mede por como tu consegue observar uma coisa normal e narrar esta coisa normal e falar sobre ela de uma maneira que as pessoas percebam aquilo como, nossa, eu nunca pensei nisso dessa maneira, entendeu? As próprias músicas da Fresno, nenhuma música eu falo sobre algo que ninguém jamais tenha feito, assim, sei lá, eu fui
fui pra Lua, voltei, matei um urso na rua. Não, são coisas normais da vida das pessoas, só que eu procuro o que faz as pessoas se identificarem com as músicas talvez seja justamente a maneira com que eu vejo isso e conto essas histórias, entendeu? Então, o fato de eu contar as histórias da minha infância em terceira pessoa é porque talvez a minha infância já aconteceu há muito tempo, e já é outra pessoa, aquele cara que está lá nas minhas memórias, assim, mas agora eu lembrei da história, justamente quando eu estava na quinta, era fim do ano da oitava série, só porque ela era baixinha, né? Aí, como se isso, né, como se o tamanho fosse documento, no caso, a menina era 3 anos mais velha do que eu, na época do colégio isso é como se ela fosse 30 anos mais velha do que eu, um cara da quinta série nem pinto tem direito, né, gente? Então, não que eu fosse usar na quinta série, também não é por isso, mas isso mostra que o cara tá muito não desenvolvido ainda e às vezes a mina que tá na oitava, as mulheres estão sempre na frente da galera, né? Sempre no colégio, tipo Sandy Júnior, né, aquela fase que a Sandy ficou muito maior que o Júnior, enfim, eu vou devaneando, mas é por aí. Então, essa história eu conto na terceira pessoa porque eu não sei exatamente porquê. Talvez tenha sido a maneira que eu encontrei que fosse mais ilustrativa, assim, para não ser somente uma memória minha, assim, uma história que as pessoas conseguissem imaginar um molequinho que não fosse eu.